Boa noite, Enia, boa noite, tudo bem? tudo Consegue me bom? ouvir bem? Consigo te ouvir super bem. E você? Também. Bom, já estamos aqui com uma parte dos nossos telespectadores. Não sei se ainda usa esse termo hoje em dia. E aí, Rafa, tudo bom? Conseguiu se livrar cedo do trabalho hoje para estar aqui com a gente? E olha que é uma correria, mas graças a Deus hoje consegui ter tempo. Eu acho que é um ótimo dia para a gente poder falar sobre relacionamento também, né? Quando eu ouvi hoje de manhã, eu falei, meu Deus, que dia perfeito! Ainda bem que calhou certinho. Eu Vim nem aqui me até com a liguei também. minha blusinha linda, que eu amo. Bom, então, por gentileza, Rafa, se apresenta aí pro pessoal, para quem por algum motivo estranho não te conhece ainda. Então vamos lá, gente. Meu nome é Rafael Carvalho, sou cirurgião veterinário, trabalho com a parte de cirurgia geral e videolaparoscopia, né? Cirurgias de mínima invasão, mínima incisão, que é algo que a gente ainda está engateando aí dentro da medicina veterinária. É, mas o que? Tenho especialização em cirurgia de tecidos moles, mas fora isso, sou casado há 5 anos com o Felipe, sou pai de cinco gatos agora. Tenho um Ah, novinho de 4 meses que está aqui já fazendo a bagunça. Enfim, acho que é isso, né? maravilhoso. Bom, você já começou falando, né? 5 anos de casado. A gente sabe que ser casado não é fácil. Me conta mais do seu casamento. Como é que é ser casada há 5 anos? Eu sou casada há 15, né? Então, assim, é sempre uma luta. Eu acho que a luta maior é o fato de não só o ser casado e ser veterinário. Acho que conciliar os dois, eu acho que é a parte pior, assim. Não em relação a gente conseguir conciliar, porque a nossa vida é um caos, a gente acaba vivendo muita função da nossa profissão. Acho que a parte pior é a outra pessoa entender sobre a nossa profissão, né? Eu falo uma Com coisa que eu brinco certeza. sempre quando eu dou aula em relação ao médico e o médico veterinário, né? Eu falo, seu médico te ama. A gente faz de fato, né, o que a gente ama fazer, a gente ama o nosso paciente, às vezes até muito mais do que o próprio tutor. Então, diferente do médico, óbvio que as pessoas amam o que fazem e tudo mais, mas o nosso é um pouquinho diferente, né? Então a gente faz o além da parte da profissão, né? A gente às vezes se É. apega àquele caso que a gente não importa o horário, o dia, a gente vai estar lá para poder ajudar o paciente, ou até mesmo, por exemplo, quem trabalha com aula, a gente que dá aula também, eu amo compartilhar conhecimento. No final de semana passada eu dei aula sexta, sábado e domingo. Aí esse final Eu de vi as semana já estava fotos com a Thaísa. Exato, tava dando aula aí esse final de semana, o Felipe já, não, ó, esse final de semana é nosso, né? Aí já apareceu um negócio ali, outro aqui, eu falei, então, é que apareceu uma aula para dar de anatomia, eu adoro anatomia. Então, assim, eu Hum, acho que o fato de conseguir casar e a pessoa entender é muito difícil, mas depois de um tempo, eu acho que, não sei se vai aceitando ou se de fato a gente vai se entendendo e vai encaixando na nossa loucura, né? vai aceitando. Vai aceitando, né? Mais ou menos. Assim, É um tipo, ah, pouquinho é o que dos tem, né? dois, né? É o que tem, é o que vai. Vai casando, vai entendendo um pouco mais a rotina. Ele é da área da saúde também, então eu acho que isso facilita Menos um pouco. mal. Mas ainda assim é totalmente diferente da gente. Ainda mais a minha rotina de cirurgião, né? Eu tô aqui tranquilo e aí daqui a pouco me ligam, eu tenho que sair correndo. Então acaba Vamos sendo. tentar não sair no meio da live. Vamos tentar. Não, né? Isso daí vamos botar como meta. Vamos botar como meta. Ó, já tem fãs aqui, ó. Esse professor é foda, sabe muito, faz cirurgia como ninguém. Já temos fãs aqui. Ah, sim, me recordo dela. Essa daí você tava na primeira fileira, hein? Pessoal dedicado, pessoal dedicado. Sempre E aí, os você alunos. sentado na primeira fileira, Rafael? Então vamos lá. Eu não posso, eu brinco, eu não sou inteligente, eu me sinto muito esforçado. Na verdade, sou zero inteligente, sou real esforçado. Mas quem tá aí e foi meu aluno sabe dessa história, porque eu sempre conto. Eu tenho uma professora que me deu aula na Estácio, eu formei lá na Estácio, né? Que é a Aline Brasil, e ela me chama do meninozinho de edredom. Porque de um certo período para frente, como eu vim, na verdade, eu não morava aqui no Rio, eu vim para o Rio para fazer faculdade. Eu morava na região dos Lagos e aí consegui uma bolsa de 100% e aí tudo casou para que eu conseguisse estar aqui, porque senão também na época só tinham quatro
faculdades de veterinária aqui no Rio. Então, aí sim que eu consegui a bolsa para vou. E aí, chegando aqui, enfim, foi um caos, mas chegou um momento que eu precisava trabalhar e fazer a faculdade. E para isso, eu comecei a fazer plantão noturno, tentei me encaixar ali no que dava. Então, às vezes, eu chegava na faculdade exausto, sentava lá atrás, na última carteira, pegava o edredomzinho aqui e deitava. E aí, por isso que eu fiquei conhecido como meninozinho do edredom. Óbvio que, assim, foi por alguns fatores, foi, na grande maioria das vezes, por necessidade, mas sempre me senti bastante esforçado, assim. Tive muita ajuda de muita gente, né, com matéria, para sentar para estudar e tal. Mas como eu vim para cá para fazer faculdade, mesmo que eu não tivesse ali sentado na primeira carteira, eu ficava do resto do dia na faculdade, né? Porque entre estar em casa sozinho e estar na faculdade, eu acabava me dedicando bastante ali dentro da graduação. Maravilhoso, tá certíssimo. E me conta, você é casado com um cara da área da saúde, né? Qual é a área dele? Ele é dentista. Ele está finalizando a faculdade. Entendi, tá explicado esse sorriso lindo que você tem, maravilhoso. Já é um excelente profissional, já tô percebendo. Mas você já teve relacionamento com gente de outra área? Então, depois que eu formei, não. Eu conheci o Felipe durante a graduação e desde a graduação ele já vem me acompanhando. Mas assim, eu conheço pessoas que se relacionam até mesmo com veterinário, mas com pessoas de outra área e que eu acho que vai basicamente do mesmo, assim, né? De entender um pouco mais, mas também conheço pessoas que tiveram um término de relacionamento pela dificuldade de entendimento, porque de fato é uma loucura, ainda mais no início da graduação da profissão, né? Quando a gente sai da faculdade, É. que aí a gente tem que se dedicar ao máximo para ter um diferencial, que é uma profissão que hoje cada vez mais faculdades e mais pessoas formando, então a gente tem que correr atrás do nosso diferencial desde o início. Aí eu falo bastante do pessoal que formou, que foi meu aluno, né? Que a graduação é onde a gente já começa a criar quem é o profissional que a gente é, né? Então, esse primeiro momento, assim, é um pouco mais difícil. Hoje, por exemplo, é um pouco mais tranquilo do que quando eu formei, porque não tem um plantão noturno, né? Não tem ali a correria de estar em vários locais. Isso acabou amenizando um pouco. E aí eu falo que relacionamento, para mim, a base do relacionamento é a conversa. Então, assim, desde o início, lá na graduação, eu já sabia como ia ser o início e tudo que eu já planejava lá para frente. Para ganhar uma fase. A gente precisa entender se isso a gente vai querer e conseguir passar por tudo isso junto. Ah, maravilhoso. Do lado de cá, né, assim, você é uma pessoa que tem um relacionamento extremamente saudável, né, pelo que você está me relatando aqui. Todo relacionamento tem seus altos e baixos, a gente sabe, né? Tem esses momentos de crise, não existe relacionamento perfeito o tempo todo, né? Mas eu vou te falar, eu sou casada com um homem hétero, enfim, é o que temos para hoje, há 15 anos, né? E o meu marido, ele é professor de matemática. E, assim, tem totalmente nada a ver, né, com o que eu faço. Então, a gente sempre teve umas crises, assim, meio punk, né, por conta dessa questão de excesso de trabalho, né? Na época da faculdade era excesso de faculdade, depois virou excesso de trabalho. Então, e aí depois que eu formei, né, que aí além de tudo, ainda veio o WhatsApp, né? WhatsApp. A gente ama e odeia, né? Aí ele reclama ainda, né? Ah, você fica muito tempo, quando você não está trabalhando, você está trabalhando no WhatsApp, né? Você precisa se afastar um pouco. Enfim, no começo ele reclamava porque eu não dava atenção suficiente para ele, né? Depois eu percebo que mudou um pouco o tom da reclamação para você precisa diminuir o seu ritmo de trabalho, você não vai aguentar isso, né? Tá muito louco. Exato. Mas realmente, assim, foi um período complicado de adaptação, né? Porque ele tem uma rotina muito diferente da minha. Ele é professor do município, então ele tem dias certos, horários certos, emprego certo, né? E a gente não tem nada disso, nem horário, nem tempo, nem emprego certo, a gente não tem nada certo, né? Então, aos poucos ele foi adaptando, mas levou aí um bom tempo. Isso eu acho que, independente do tipo de relacionamento, né, o fato do WhatsApp ser uma extensão do nosso trabalho, sem dúvida nenhuma, acho que em qualquer relacionamento acaba sendo, no caso da veterinária, né, algo que atrapalha ali, né, porque de fato é isso. Quando eu chego em casa,
Na grande maioria das vezes eu estou o dia inteiro na rotina, dentro do centro cirúrgico, então eu não consigo estar direto no telefone. E aí hoje eu tenho Uhum. uma outra pessoa que me ajuda, né, que é uma secretária, para conseguir dar o suporte ali enquanto eu estou no centro cirúrgico, atendendo. E aí no final do dia, quando eu paro e chego em casa, aí que eu vou pegar o telefone, aí eu vou responder todo mundo, vou ver. Agora, por exemplo, sentei aqui, com os 5 minutinhos que eu tinha, eu estava aqui respondendo o tutor, mandando receita, enviando os resultados de histopatologia que chegaram. Então, Aham. assim, de fato, eu continuo trabalhando bastante. E a reclamação é exatamente a mesma. Por exemplo, sentar para ver um filme. Sentar para ver um filme é quase que impossível, porque aí eu sento e aí o telefone começa. E eu não posso deixar o telefone no silencioso, Não porque dá. olha, eu estou de sobreaviso sempre, eu trabalho em 2 hospitais, então eu preciso estar ali de stand-by a todo momento. Então, às vezes eu tô aqui e aí o telefone, toca. Aí eu tento focar no filme e falo, não, agora eu vou deixar o meu momento. Aí, toca de novo. Não, então tá bom. Se tocar de novo, eu pego. Aí o terceiro, eu falo, putz, pode ser alguma coisa de emergência, um tutor preocupado em casa. Então, isso, sem dúvida nenhuma, continua. E, assim, com o passar do tempo, de fato, é isso que acontece. Vai mudando um pouco o tom de, tipo, pequena atenção, você não sai do telefone. E aí, quando entende que é isso, de fato, essa é a nossa rotina, muda um pouco para esse. Ele percebe muito, né? O momento que eu estou tranquilo, estou só respondendo, ou, por exemplo, o momento que está caótico mesmo, que eu estou com o paciente internado, o telefone não para, e aí já vai nesse tom de tipo, ó, você precisa parar, porque senão não vai aguentar. Eu imagino que realmente deva ser muito puxado, né? Porque a gente, quando se conheceu, eu nem te conhecia e eu falei, querido, você precisa parar para almoçar. Como assim? Você É está verdade. sem almoçar? Você precisa parar para almoçar, isso não está saudável. Então, eu imagino ele te vendo aí todos os dias, que realmente deva ficar com uma certa preocupação, né? E aí vem justamente a minha próxima pergunta para você, né? Como que você gerencia isso para o WhatsApp não atrapalhar esses momentos a dois? Você, assim, como que você, dentro de você, gerencia isso? Então, eu falo, assim, eu tenho, óbvio, que um suporte hoje muito grande para que eu consiga dar conta, né? Porque chegou um momento que eu olhei e falei, cara, não dá. Eu vou ficar trabalhando 24 horas. E a gente sabe, tem pessoa que manda mensagem meia-noite, 1 hora, e chega às 6 da manhã, ele fica, tá chateado porque você não respondeu naquele momento. Então, eu acho que com o passar do tempo, eu acho que a maturidade em relação à parte profissional, né, ele vem te trazendo um pouco mais de bagagem, até mesmo para você conseguir entender aonde é o freio ali, até onde você pode ir e até onde você vai Uhum. acabar ultrapassando um pouco o teu limite, o limite do teu relacionamento, que querendo ou não, a gente tem uma vida, né, uma vida pessoal, profissional, a gente precisa ter os nossos momentos também, e principalmente para saúde, né? Com E certeza. assim, eu acho que foram alguns momentos em relação a. Porque assim, eu tenho 5 anos de relacionamento, 5 anos e pouco de relacionamento e 6 meses, a gente fez essa semana, é, e 5 anos de formado. Então, basicamente, eu já tinha um tempo com ele e a gente foi aprendendo a lidar um pouco junto também com a minha profissão, né? E a gente não sabe como é que é, a gente vai aprendendo. Então, teve um momento que foi o gatilho que eu entendi um pouco mais aonde eu tinha que parar, né? Porque eu fiz a residência, mas eu fiz um trainee durante 2 anos e meio, e aí durante 2 anos e meio, workaholic total. E eu sempre tive essa cabeça, assim, até o momento que eu estava obeso, estava sedentário, eu fui fazer um Nossa, exercício que eu falei, agora vai, agora eu vou voltar pro foco. Eu saí da academia de SAMU, porque eu desmaiei, convulsionei dentro da academia, e eu falei, cara, de fato, não está só atrapalhando o meu relacionamento, mas a minha saúde de maneira geral. Isso meu Deus, tem, tô chocada. isso tem 1 ano e 8 meses. E aí, de lá para cá, é que eu consegui entender um pouco mais e traçar os limites. Não, agora eu vou organizar a minha vida. Eu trabalho de 9 horas da manhã até às 18 horas dentro do hospital. Então, mensagens que chegam até antes de 9 horas, eu me dou hoje, vamos dizer assim, o luxo de não pegar ele no telefone. Caso, óbvio, se for alguma emergência, eu sempre falo para o tutor, me liga direto, porque eu já vou saber o que é, já peço ligue para o hospital direto, porque está todo mundo já avisado. Então, comecei a gerenciar um pouco mais isso para ter o meu tempo, com o Rafael mesmo, e o meu tempo dentro do relacionamento. Então, de manhã eu acordo cedo, vou para academia, consigo fazer minhas coisas direitinho, e de noite eu tenho o meu momento com ele, que a partir de 10 horas, 9, geralmente a partir de 8.
Mas até 9 horas ali eu ainda estou no telefone, eu estou aqui no computador respondendo todo mundo. Eu faço umas consultorias online também para pacientes que acabam vindo de longe pela questão da vídeo. Então eu coloco esse horário também. Mas até 2 meses atrás eu atendia. Você vê como são momentos e fases, né? Atendia até às 6 presencial e de 6 às 21h30 eu atendi online. De segunda a sexta-feira. E sábado e domingo eu estava dando aula. Então, até mesmo por agora, são momentos, né? Que eu cheguei e vi de novo e falei, putz, estou me enrolando de novo, estou colocando mais coisa do que devia. Então, eu acho que daqui para o resto da vida a gente vai ter esses momentos, só que a maturidade e o entendimento em relação ao todo, né? A gente entender que o nosso relacionamento também é importante, né? Para a qualidade da nossa vida de maneira geral e o nosso tempo com a gente mesmo, né? Então, assim, até mesmo pensando fora do relacionamento, para todo mundo que eu vi que tem gente aí que tá acompanhando, que faz faculdade, que daqui a pouco está no mercado, é entender que ser workaholic ele tem um momento, a gente sabe que o equilíbrio no primeiro momento é difícil, mas Sim. que a gente precisa encontrar, fazer o equilíbrio, porque vai ser quase que impossível, mas encontrar um meio termo para que você tenha o seu momento, Rafael, o seu momento pessoal, o seu momento profissional e o seu momento com família, marido, se não for casado, nem ter um relacionamento com seus gatos, com seus cães. Certeza. Para a saúde mental é importante. Com certeza, né? Eu falo disso aqui o tempo inteiro, né, no Instagram. Eu sou a chata da saúde mental, do vai fazer terapia, querido, para de trabalhar um pouco. Eu mesma sou completamente workaholic, né? Meu marido reclama beça, mas é uma coisa que eu também trato, né, em terapia e tudo. Eu agora tô até fitness, tô tentando ir pra academia, tô tentando manter o ritmo, que é uma coisa que eu detesto. Mas tô fazendo isso porque realmente, assim, a gente precisa se cuidar até para manter sanidade mental para poder lidar com as questões pessoais. Senão, também, Exato. Por exemplo, pra desse quê? 1 ano e pouco para cá, eu emagreci 20 quilos. E aí isso não foi só importante para mim como estética, mas em relação ao trabalho. Trabalho a maior parte do tempo em pé. Então, hoje, eu tive momentos que eu tive que ficar fazendo quiropraxia 2, 3 vezes na semana, porque eu não tinha coluna para poder ficar o dia inteiro em pé. Eu Nossa, estava sedentário, por conta disso tudo. Então, sem dúvida nenhuma, melhorou em relação à minha vida, melhorou em relação à parte profissional, relacionamento, sem dúvida nenhuma. Então, a gente precisa entender esse momento. E aí, também você falou em relação a gerenciar, óbvio que eu precisei trazer mais ajuda. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma pessoa que é a minha secretária, que me ajuda de tal horário a tal horário. Que aí eu consigo ficar um pouco mais tranquilo de não chegar também em casa agora e ter todas as mensagens do dia para poder responder. Aí eu tenho só uma pessoa me cobrando, que ela fica aqui, que no caso Rafael. era eu. No caso era eu. Eu sou uma pessoa. Rafael, cadê? Me responde, pelo amor de Deus. Não, e na Mas semana tá. passada tive esse problema com o telefone, porque na verdade, não sei o que aconteceu, eu pago um espaço dentro do iCloud, só que eu não conseguia ter acesso ao WhatsApp. E aí eu abri, ele fechava, eu abri, ele arquivava, arquivou todas as minhas mensagens, eu tive que ficar Gente, desarquivando um por um. Foi uma loucura. E enquanto isso, eu estava dando aula. maravilhoso. Não, foi A gente ótimo. super faz tudo. Maravilhoso. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, um pouco mais pessoal, que afinal de contas a gente está aqui para falar da vida pessoal mesmo. E ciúmes? Como que você tem? Acontece? É raro, mas acontece com frequência. Principalmente pelo fato de dar aula e ter porque eu acho que a rotina ali com o tutor e tal, eu acho que é um pouco diferente, assim, mas principalmente pelo fato de dar aula. Uhum. Isso eu acho que vai muito da maturidade do relacionamento também. Mas trazendo né, muita gente acaba não dando aula, mas vamos trazer para a parte da rotina ali, do clínico e tudo mais. Para mim, acaba hoje facilitando um pouco mais, que eu consegui trazer ele muito. Como ele me conheceu durante a graduação, a maioria das pessoas que eu conheci conhecem ele também e convivem, né, junto com a gente. Então, isso facilita bastante. Uhum. Né? Óbvio que isso falando da parte profissional, mas do relacionamento, eu falo, a base do relacionamento é a conversa, é a confiança. Então, isso precisa estar muito bem alinhado e conversado entre os dois, né, e entendido também. Então, isso me facilita um pouco mais, apesar de ser uma pessoa muito ciumenta. Muito ciumenta. Ele tá aqui do meu lado. Daqui a pouco ele fala assim, isso é mentira. Isso daí não tem nem o que falar, porque ele sabe que é. Entendi. Assim, E você? Você tem ciúme também ou é só do lado de lá? Não, eu acho
Eu Você não tem vou dizer que tempo de ter não. ciúme, Rafael? Então, eu acho que ciúme é inevitável, né? A gente acaba, quando a gente gosta muito, de fato, isso faz parte. Mas eu sou uma pessoa bastante. Depende, ele tá aqui do meu lado e vai negar. Mas eu sou bastante centrado em relação ao todo. Então, acho que eu consigo dosar um pouco mais do que eu sinto, do que eu posso exteriorizar, né? Então, eu acho que eu controlo um pouco mais sobre isso, assim, do que eu posso falar, do que eu posso falar, ou o que eu posso só sentir. Então, acho que isso A acaba sendo. participação especial. Chama participação especial. Fala, ele está falando, mas é um absurdo. Eu vou falar assim, tudo mentira. É tudo mentira isso. É algo Maravilhoso, né? gerenciado mesmo. Entendi. Ai, gente, ó, eu aqui, na verdade, o que eu tenho mais questão de ciúme em casa é com os bichos, você acredita? Meu marido, às vezes, ele fica com ciúme que eu dou mais atenção para os bichos do que para ele. Isso daí eu também já tive. Ele não tem ciúme, assim, de aluno, de colega de trabalho, nada disso. Vai lá, trabalha lá, beleza, mas, porra, chega em casa só quer saber do gato, só quer saber do cachorro, não quer saber de mim. Ai, caraca, mas eles estão aqui pedindo carinho, cara. Isso daí também já aconteceu, mas eu acho que é mais um tom de, tipo, um alerta. Tipo, ó, tô querendo atenção também. Não, aqui é ciúme mesmo. Aproveitar que ele não tá aqui para vir se defender. É, o Mas e meu. vem cá, você, casado, lindo, é Felipe, não é o nome dele? Felipe. Isso. Casado com o Felipe há 5 anos, né? Você já teve que lidar com preconceitos com relação a isso na sua rotina de trabalho? Então, acho que isso. O primeiro passo, acho que na verdade foi comigo mesmo, né? Eu me assumi, eu me entendi um pouco mais a partir dos 22, 23 anos. Então, nesse momento eu já estava formado, já estava indo para o mercado, então tinha um receio muito meu do que as pessoas iam achar. Acho que a primeira barreira que eu consegui e precisei quebrar foi isso. E, na verdade, dentro do trabalho eu ficava muito assim, e eu tive uma surpresa totalmente diferente, né? A aceitação das pessoas dentro do ambiente onde eu trabalho, né, foi 100%, foi total, de pessoas que, tipo, cara, não faz sentido nenhum, olha o que você está pensando, que você imaginaria que isso aconteceria, pelo amor de Deus, já trabalha com a gente há muito tempo e mesmo independente disso. Então, acho que a primeira coisa foi a barreira comigo. E aí tem, eu acho que uma outra questão que às vezes é um pouco delicada de falar, mas por exemplo, eu dou aula, eu estou dentro da rotina ali, eu faço bastante consulta pré-operatória, mas eu não. As pessoas acho que acabam criando, né, na cabeça delas uma ideia do que é o. Vou falar do meu, né, onde eu tenho voz de fala. Criaram uma ideia do que é o gay. Então eles acham que Uhum. vão chegar lá e aí eu vou sentar para consulta com eles e eu vou estar com, sei lá, uma blusa de lantejoula, com uma maquiagem. Não que isso seja o problema, estou falando pelo contrário, que as Aham, pessoas acham e criam essa ideia, né? Então quando aham, chega lá e, pô, inclusive, só um adendo aproveitando, acho que foi a semana, o Porta dos Fundos lançou um vídeo que fala bastante sobre isso. Mas tem certeza que você é gay? Você não está usando um leque, você não está usando aham, um chapéu, não está chamando nada que chame atenção. Eu falei, cara, a aham, única coisa, eu, Rafael, falando por mim, né? A única coisa que muda em relação ao todo é o fato da minha sexualidade, que eu me relaciono com uma outra pessoa que é do mesmo sexo do que eu. Mas, tirando isso, eu me visto exatamente como eu me sinto à vontade. Não preciso estar com um salto alto, uma blusa rosa de lantejoula para poder ser mais ou menos gay. Então, acho que as pessoas criam muito essa ideia e é isso que acaba criando o não passar por muitas situações assim, pelo fato de a pessoa não perceber de fato. Eu tive situações em que eu faço questão hoje em dia, no primeiro momento foi um problema comigo, e aí, graças a Deus, na rotina eu nunca tive problema quando eu falo de fato, né? Às vezes você fala e aí você vê a pessoa dá aquela travada, mas hoje eu faço questão de sempre comentar, por exemplo, em aula. Tive uma situação que eu comento daqui a pouco, mas hoje em aula sempre eu faço questão de colocar no final dos agradecimentos tem a foto minha com o Felipe. No início eu sempre falo que eu sou o gateiro, que tenho 5 gatos, sou casado com o Felipe. Então, onde eu faço muita questão. No primeiro momento, acho que por um receio maior, eu ficava muito assim de falar. E aí a pessoa ficava na consulta, por exemplo, falando, ah, mas e a namorada? Aí eu ficava,
não, ela entende, que sempre perguntam, né, da rotina. Aham. Ah, e a namorada faz o quê? Hoje, quando falo, eu já faço questão, não, é namorado. E na aula eu faço questão de falar. Mas, graças a Deus, nunca tive problema nenhum. Já ouvi uma coisa ou outra aí, pelo fato das pessoas, quando não conhecem, não sabem, e aí acabam fazendo aqueles comentários, né, tipo, eu tive uma vez, estava numa conversa assim no almoço, no intervalo do curso, e aí a pessoa virou e falou assim, mas quem tem tantos gatos é gay, né? E eu fiquei Hum. tipo, putz, eu nem tenho tantos gatos assim, mas eu sou gay. Não entendi a referência, não. Ou então, tipo, de estar ali numa conversa e falar, mas você viu aquele aluno lá? Aquele dali é viadinho, né? Eu falei, então, senhora, deixa eu te falar um negócio. Mas eu também sou. Te contar. É. Eu acho Mas, assim, eu nunca que levei. não, porque eu tenho radar. Eu entendo, eu vejo, né? E tenho voz de fala. Mas, assim, É. acho que eu nunca passei, mas também hoje não tenho problema em relação a isso. Pelo contrário, falo bastante, faço questão. A única situação que eu já passei em aula foi... Dava uma aula que era bem no finalzinho do curso de auxiliar, quando eu coordenava. E aí eu comentava sobre... Começava, na verdade, o curso assim. A primeira frase era: o mundo está muito louco. E era uma aula que era, de fato, uma conversa. Assim, aquela aula que todo mundo saía chorando, a gente falava depois de Ah, eutanásia, adoro. eutanásia. E assim, era quase que a última aula. Então virava um momento mais intimista, assim. E aí quando eu coloquei essa primeira frase, e aí eu peço para cada um falar, por que você acha que o mundo tá muito louco? E aí cada um falava de uma coisa. E aí teve uma pessoa que estava lá e falou assim, eu acho que o mundo tá muito louco porque na escola do meu filho ensinam que relacionamento homem com homem, mulher com mulher é normal. E aí, putz, eu tava numa situação ali que eu tinha um relacionamento com outro homem e eu era a pessoa que tava ali na parte da frente, né, coordenando a aula. Não sei, agora é o momento que eu vou militar, agora é o momento que eu tenho que descontrair, porque assim, quando ele falou isso, já subiu várias mãos, assim, mas por que você acha isso? De onde você tá tirando? E aí eu fico, cara, tem que coordenar isso aqui. E aí eu dei uma amenizada nesse momento, eu confesso que eu não cheguei e fui mais enfático, né? Falei, cara, qual é o problema? Eu sou gay, eu tenho um relacionamento. Porque já virou um caos dentro da sala de aula, né? Aí eu já tive Eu que dar aquela imagino. descontraída. Eu falei, gente, o BRT lotado hoje, né? Que loucura. Tive que dar uma mudada assim do 8 para 80 para dar uma descontraída. Mas a sua pergunta, graças a Deus, nunca passei por nenhuma situação. Eu sei que na profissão, né? Em relacionamento, no nosso relacionamento na rua, em restaurante, isso já, de olhares. Eu não me sinto à vontade, às vezes, dentro de um shopping de estar de mão dada com o Felipe, porque eu sei que, dependendo do ambiente ali, as pessoas ficam olhando, julgam. Uma coisa que comento bastante, Gilberto, que é o anestesista que eu trabalho, né? É uma pessoa que, no primeiro momento ali, quando eu me assumi, me deu um super apoio, conversa bastante comigo sobre tudo, né? E aí uma coisa que eu brinco com ele foi, cara, quando você sai para ir para um restaurante, você procura um restaurante que as cadeiras e as mesas são mais distantes, ou que um restaurante que não esteja não tenha muita gente, que isso é algo que na minha rotina, na minha vida, eu acabo preferindo ter um local onde tenha menos pessoas, onde eu possa me sentir à vontade, onde a gente vai ser recebido de fato, porque tem os olhares, e isso aí, querendo ou não, às vezes incomoda. Mas direto, graças a Deus, não. Ah, que bom. Então, você nunca teve, assim, cliente que falou, eu não quero ser atendido por esse doutor, Não, mesmo sem a graças pessoa dizer diretamente. assim, se aconteceu foi alguma situação que ficou muito em off, assim, o tutor acabou não falando Uhum. nada, mas assim, que eu lembre, não. Porque eu acabo quebrando as pernas ali no meio da consulta, né? Quando eu falo, não, sou casado com um homem. E aí, só se entrar, óbvio, que na conversa esse assunto. Caso contrário, também não fico o tempo inteiro falando tipo, oi, tudo bom? Meu nome é Rafael, eu sou gay. Então, mas eu acho que quando a pessoa descobre, já fica naquela. Dá aquela quebrada, você vê que o olhar muda, a situação muda um pouco. Ou não, já tive situações que eu comentei, a doutora falando, ela, mentira, sério, ai, meu filho é gay, minha filha também, eles são casados, eu acho lindo. Então, tipo, já tive situações do contrário, que isso é bem legal, Ai, que assim, você vê que legal. a cabeça das pessoas, a situação foi muito Isso aleatória para mim, é assim, porque muito eu não legal. esperava, mas é, Uhum. é muito legal. Assim. E aí foi mais de uma situação, assim, que
para a consulta para poder falar totalmente diferente. Quando a gente se conheceu também, né? A gente estava conversando, e você vai, mentira, sério, aí dali para frente foi uma conversa totalmente eu já diferente. crio assim, um carinho muito maior pela pessoa. Ainda mais hoje em dia, não sei se você já ouviu o termo heteropessimismo. Eu sou uma pessoa extremamente heteropessimista. Extremamente. Eu sou casada assim, com um homem hétero, né? Eu mesma, hoje em dia, eu não me declaro hétero, né? Eu me declaro bissexual. Mas eu sou casada com um homem hétero. Então, assim, hoje em dia, se eu falo isso, eu falo abertamente, eu falo isso pra ele, sem problema nenhum. Se a gente se separa, eu nunca mais caso com um homem hétero. Imagina! Hoje em dia tá muito difícil o homem hétero. Meu Deus do céu, tá muito complicado. Então, eu realmente acabo criando assim um carinho imediato pela pessoa quando ela fala pra mim que ela é gay, que ela é lésbica, que ela é bi, que ela é qualquer coisa, eu já fico, então tá bom. Então vai ser uma pessoa melhor, vai ser uma pessoa já evoluída. É engraçado Já que entra no patamar. a gente vê bastante isso, porque em algumas situações a gente não tá ali grudado, de mão dada e tal, pelo ambiente, até a gente entender o que, como a gente, isso é ruim, né? Infelizmente é a nossa rotina, mas a gente dá aquela sondada, se pode, se não pode. Pô, andar na rua de noite de mão dada é algo que eu vou evitar, É sempre, claro, eu não sei quem tá na rua. exato. Mas pelo fato, né, e aí com muitas aspas, né, mas pelo fato de a gente não parecer, isso é o feedback que a gente acaba recebendo, por exemplo, a gente está numa festa, e aí a gente se comunica, a gente gosta de conversar, e aí às vezes tá uma mulher ali do lado, um grupo de amigas, a gente teve uma situação recente que a menina tava ali, a gente falou, nossa, você tá linda, seu cabelo tá lindo, aí já dá aquela olhada assim, eu falei assim, calma, eu tô junto com ele, a gente é casado aqui, tá? Eu tô fazendo um elogio não porque eu tô afim de você. Então, às vezes dá essa, acho que por isso que voltando, né, acaba não tendo muito preconceito no primeiro momento, porque é algo que não transparece assim nesse primeiro momento. Mas não tem problema nenhum em relação a falar e a comentar, pelo contrário, eu faço bastante questão disso, porque eu acho que na verdade, não deveria mudar nada o fato de eu ser gay, ou eu, ou qualquer Não pessoa. é? Tô vendo a Luísa comentando aí, né? De a gente se relacionar com quem a gente quiser. Isso não me faz menos profissional, não me faz pior no que eu faço. Não. Mas, infelizmente, sabe que ainda tem bastante preconceito e isso é algo que a gente vai ter que. Ainda falta muito para a gente conseguir estar em um cenário melhor, mas já está, sem É, dúvida nenhuma, muito melhor do que era antes. com certeza. Com certeza. Né? Eu sou de outra geração, né? Eu sou de uma geração em que falar esse tipo de coisa abertamente era muito complicado, né? E assim, eu não sou de uma geração tão antiga assim, né? Eu sou da geração dos anos 80, então tá longe, mas não tá tão longe assim. E ainda nos anos 90, né, que eu tava já segundo grau, final dos anos 90, ainda era um tabu muito grande, né? Então, se você parar para pensar, são 20 e poucos anos aí de distância, não é um tempo tão grande. E olha onde nós chegamos, né? Exato. Pelos Eu falo meus a alunos. minha. Eu falo, exato, eu vejo essa diferença assim, também eu sou de 95, mas ainda assim a minha criação foi muito ainda machistona, assim, né, com esse pensamento muito ruim sobre o todo, né. Eu acho que até a minha dificuldade de aceitação veio muito disso, né. Eu fui criado dentro de um meio que foi totalmente machista, e aí era o viadinho, era o isso, aquilo outro. Então, Uhum. eu não me aceitava pelo fato de, cara, eu não posso ser isso, eu não posso gostar de outro homem, isso não faz parte da minha criação, não foi assim. E até mesmo a gente vê pelas nossas mães. E é como isso faz parte acho que de uma inclusão, de isso ser mais levado em pauta, porque, por exemplo, quando meu show se assumiu, foi um caos dentro de casa, de ser expulso Sério. de casa e tudo mais. Quando eu me assumi, eu já morava, Tadinho. exato, eu já morava sozinho, eu já estava formado, então quando eu me assumi foi totalmente diferente. Mas até mesmo em relação aos meus familiares, no primeiro momento é sempre aquele choque, mas quando fica algo mais próximo, né, mais real pra gente, as pessoas vão mudando um pouco a cabeça. Por exemplo, no início eu nunca imaginei ter um momento, por exemplo, em família, todo mundo junto. A gente comentava bastante isso, né? Então, cara, é legal de ter um almoço em família, com todo mundo junto. A gente ficava
meio que sonhando isso de fato. E aí isso é muito maneiro hoje, que a gente tá junto há 5 anos e morando junto há 5 anos também. Então, hoje, por exemplo, no domingo, que a gente vai ter um almoço aqui em casa, em família, todo mundo. No Oh, Natal, que o Natal foi aqui. Então, assim, nosso primeiro Natal com a família, todo mundo junto. Então, isso é muito legal. Então, a gente precisa trazer, de fato, esse assunto, né, mais para próximo, para ser mais palpável para todo mundo, porque no primeiro momento a mãe do Felipe não queria nem olhar para ele. Hoje é aquela que manda mensagem a semana falando: quando a gente vai se ver? oh, Eu quero sair com o oh. Rafael. Quando é que a gente vai sentar para tomar um café? Então, que eu gosto de falar, então eu sento com ela, a gente fica aqui horas conversando. Então, isso é muito legal, ver que está mudando e precisa continuar mudando, né? Precisa. Tem uma estrada ainda bem longa pela frente, né? É, e agora, até mais pelas questões de trans, né? Todas essas outras questões que antes nem se sonhava em falar, né? Se falar de homossexualidade já era muito difícil, já era um tabu imenso. Falar hoje de uma transexualidade, né? Pior ainda, Exato. né? Então É, a gente ainda tem uma longa estrada. e ver que também era uma realidade, eu me sinto, faço parte da classe, vamos dizer assim, né? Mas eu nunca tinha tido um contato com uma pessoa trans. E aí recentemente eu fiz uma super amiga que, e isso é algo que a gente vai desconstruindo mesmo. Apesar de ser gay, isso era algo distante para mim. Então eu Uhum. quero sentar, eu quero conversar, eu quero entender um pouco mais. E ver que não muda literalmente para as pessoas que não fazem parte, vamos dizer assim, né? A gente não é um monstro, a gente não é um ser de outro planeta, a gente é literalmente igual. A trans, o hétero, enfim, o que muda é a nossa sexualidade. Óbvio que existem outras questões aí nisso tudo também, em relação à aceitação e tudo mais, mas, enfim, eu acho que não muda, né? A gente continua sendo um ser humano e a gente só quer os nossos direitos iguais. Boa noite, Luz. Vai lá, depois a gente conversa. Agora me conta, já teve algum momento crítico do seu relacionamento que foi causado por causa do trabalho? E aí, como que você resolveu? Acho que, na verdade, todas as situações que tiveram relacionamento foram ocasionadas por conta do trabalho. Principalmente essa questão da falta de atenção, falta de tempo, né? Por exemplo, de 5 anos no ano passado, que eu coloquei como meta, todo ano a gente vai viajar. E aí a gente conseguiu ter um tempo, porque de 5 anos de formado, durante 4, eu só trabalhei. As pessoas estão juntas há menos tempo, viajam, curtem, têm uma Uhum. vida, uma história. Isso é gerar história, né? É ter história para poder contar juntos. E a gente nunca tinha feito isso. Então, assim, todas as vezes que aconteceu foi exatamente por conta de algum estresse em relação à falta de tempo, falta de dedicação no relacionamento. E aí é aquele momento que vira a chave e a gente tem que parar para pensar um pouco, porque a gente que está dentro da rotina, a gente não consegue perceber Não. o todo que está rodando por fora, né? Então, às vezes para e fala, tipo, às vezes você leva naquele, tipo, cara, você sabe, esse é o meu trabalho, você já sabia disso. Só que por dentro mesmo, eu fico, putz, não, né? Eu também preciso desse tempo, ele precisa desse tempo, porque isso é um relacionamento, é uma troca. A gente precisa ter o nosso momento. Então, todas as vezes que aconteceu, foi por conta de alguma coisa relacionada ao trabalho, principalmente falta de tempo e falta de dedicação dentro do relacionamento. Mas acho que é o momento que a gente precisa dar uma parada, dar um passinho atrás para poder rever tudo isso. E, dependendo de quem você for conversar, a pessoa que é total workaholic vai falar que o relacionamento tem que ficar de lado e a gente tem que só trabalhar, 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 trabalhar. Só que isso faz parte, né? Imagina, aí isso eu falo que é o meu maior medo. Imagina daqui a 15 anos. Ah, beleza, você está formado, está legal na profissão, mas você olha para trás, você não tem. Eu pretendo em ter uma família, em criar uma família, né? E você olha para trás e putz, agora não fui trazendo isso junto comigo, não fui formando tudo isso junto comigo, né? Então, ter alguém do teu lado é muito importante, até mesmo para sua parte profissional. Às vezes eu chego em casa, eu sento com ele e eu começo a conversar, eu falo, putz, isso, o que tu acha? E aquilo, como ele conhece tudo e todo mundo, né? Ele acaba sendo o meu suporte também para a parte do profissional, né? Ah, isso é muito legal, né? O meu marido, eu digo que ele é mais veterinário do que muito veterinário que tem por aí, né? Porque depois de tantos anos, né, me acompanhou a faculdade inteira.
Aguentou todos os meus dramas de faculdade, todas as vezes que eu tirei uma nota baixa, que eu chegava em casa chorando, aos prantos. Eu vou largar, isso não é pra mim. Foi ele que, né? Me ajudou a estudar genética, porque afinal de contas, né? Matemática, genética, super parecido. Mas, realmente, a gente precisa parar um pouco e se dedicar ao outro, né? Tem que vir dos dois lados, não adianta vir de um lado só. Isso é uma verdade. Agora, também, eles precisam entender que a gente trabalha muito, né? Acho que a partir do momento vai muito do entender, mas chega um outro momento que vai dar aceitação. Porque, tá, é isso, não vai É isso. mudar. Eu te amo muito, mas o seu trabalho é esse, não tem o que fazer. A Isso que eu gente já vai falei em estar relação concordando. a ele, às vezes, ser mais veterinário. Até outro dia eu estava aqui, eu ouvindo um áudio de uma tutora, e quando eu desliguei, acabou o áudio, ele, ruptura de ligamento cruzado. Aí eu falei, o pior é que é. Então, às vezes, É, ele está tão acostumado que ele já até sabe. Eu falei assim, não, isso daí é tal coisa. Assim como eu, né? Como ajudo, tem muita da base, né? A genética, a parte de farmaco. E eu sento aqui com ele para a gente poder estudar junto essa parte, porque isso é um vai legal. ajudando o outro. Eu não sento para estudar com meu marido, né? Enfim, por motivos óbvios. Eu também tenho um Mas, receio mas muito ele grande de sempre me ajuda a matemática. pensar também. Assim, ele tem muito essa questão do bom senso, né? E ele, nossa, ele escuta tanta gente falar. Hoje em dia, na verdade, as poucas vezes que eu consigo me reunir com as minhas amigas, a gente bota como regra não falar de veterinária. Não existe falar de veterinária. Você Chega uma hora que você consegue. cansa de falar da veterinária, né? Chega, socorro. E aí, mas ele passou longos anos, nos meus encontros com as minhas amigas falando de veterinária. Então, Exato. Aqui em casa, essa coisa. eu confesso que ainda é difícil, porque todo vez que ensaio ou tá eu junto com os amigos, meus amigos são todos veterinários. Ainda mais que eu vim para o Rio para fazer faculdade. Então, as pessoas que eu conheço são da faculdade ou são no trabalho. Então, acaba que virou um ciclo de veterinários. É quase que impossível não falar, né? Então, eu tenho um casal de amigos também que saem, a gente sai sempre juntos, viaja juntos e tal. Que ele também é a mesma coisa. Ele falou, cara, tem coisa que a gente comenta ali e ele tá junto no meio da conversa, dando opinião sobre aquele caso clínico. Eu falei, não, mas isso daí tá errado. Eu acho que tinha que ter feito assim também. Porque ele tá tão acostumado naquele meio, a gente só fala isso, né? Estela, eu consigo sentar, eu consigo. Eu não fico falando de veterinária o tempo todo. Eu confesso, eu vou ser sincero, eu não acabo falando sem, a gente acaba sempre no final, tá no meio do assunto, eu falei, cara, eu operei um caso hoje. Aí eu vou lá, pego o telefone, aí começa a foto, todo mundo fica interessado, né? É, a gente evita, assim, a gente faz de tudo para não falar. Quando vem um e começa, não, porque, sabe, fulana? Não sei. Não começa. Não começa. Não vamos falar de veterinária hoje. Depois você me manda no WhatsApp. A gente vai Isso aí é cortando. difícil. Não, aqui virou regra. Aqui em casa virou regra. A gente não fala de veterinária. A menos que o encontro seja para Pra isso, falar né? de Aí é veterinário. diferente. Mas se a gente vai sentar para beber, a gente não vai falar de veterinária. Chega de veterinária na vida da gente. Na hora Mas do hoje, descanso. e é bom a gente abrir um pouco o ciclo também de amizade para sair um pouco disso, né? Hoje eu acabo fugindo um pouco disso também, aí é legal conversar sobre outras coisas, senão a gente fala que, às vezes eu vejo um grupo de amigos conversando e fico, cara, me sinto burro, porque eu não conseguiria conversar nada além de veterinária. Eu tenho que parar um pouco, tenho que ver um pouco mais o outro, cultura, estudar sobre outras profissões, para conseguir me interar com outras pessoas também. Pois é, tá certo. Bom, então com essa conversa toda que a gente teve aqui, já tem quase uma hora, é possível, então, manter um relacionamento, ter um relacionamento de longa data, estável e feliz, sendo médico veterinário. Isso sem dúvida nenhuma. É óbvio que aquilo assim, não é algo fácil. Não é Mas assim como fácil. qualquer profissão, né, eu acho que não é nada fácil. E lidar com tudo, né, principalmente como a gente tinha comentado, a gente não tem um horário correto, regrado, né? Isso era o que comentava bastante, tipo, você trabalhou o dia inteiro, vai chegar agora, ainda tem que trabalhar. É, nesse primeiro momento, o que eu falo sempre, o relacionamento, a base do relacionamento é a conversa, então já estar ciente disso tudo, né? Não ser uma surpresa para outra pessoa. Então, quando a gente começou um relacionamento, ele já sabia como era a minha vida muito louca.
Então, ter essa conversa, esse alinhamento de que tudo são momentos e fases. Assim como vai chegar o momento em que ele vai estar nessa loucura também, e mais do que obrigação minha de entender. Então, tá muito bem Exatamente. alinhado, sem dúvida nenhuma, dá para ter um relacionamento saudável e também se colocar como primeiro lugar, né? Eu acho que isso daí é primordial. Não acabar aprendendo da pior forma. Eu falo que eu aprendi da pior forma. Foi no susto. Tô com 25 anos convulsionando no meio da rua, mas por conta do todo, não só o relacionamento, mas assim, o fato de não ter essa visão geral de que precisava me dedicar para minha vida, do meu pessoal, isso é super importante. Mas sem dúvida Isso, nenhuma, como inclusive, qualquer profissão. imagina, você funcionando com 25 anos, não vai ter paciente, né? Não vai ter relacionamento, não vai ter nada. Relacionamento, exato. Exatamente. É uma das coisas que eu aprendi com o meu marido, inclusive, né? Uma frase que ele sempre falou muito pra mim: o primeiro amor é o amor próprio, né? O resto vem depois. A gente tem sempre que Exato. botar a gente mesmo em primeiro lugar. É exatamente isso. E eu já me peguei em algumas situações, na verdade, ele me mostrando que eu precisava ter amor próprio. Eu, não, hoje você não vai fazer isso. Você vai tirar o tempo para você. Então, assim, essa troca também é muito importante, né? Porque, como eu disse, a gente está ali dentro no caos e a gente nem percebe. Nossa dedicação é Não, é. aquilo. Então, ele que às vezes me puxa, me tira um pouco daquele buraco ali da veterinária, fala, não, hoje não. Hoje a gente vai parar e a gente vai fazer, nem que seja, como eu trabalho durante o final de semana, né? Aquele dia no meio da semana aleatório que todo mundo estaria trabalhando. Você vai estar Uhum. lá curtindo, mas a cabeça vai estar aqui, tipo, putz, eu tinha que estar trabalhando, mas eu me dou o direito de estar ali com ele, da gente ter o nosso momento. Isso é mais do que importante, até mesmo para ter um relacionamento saudável. Exatamente. E aí isso já fica até de dica, né, pessoal? Tenham tempo, né? Conversas elas são difíceis, né? Nos relacionamentos a gente vai ter sempre conversas difíceis, mas elas são necessárias e fundamentais para a manutenção de um bom relacionamento. Exato, sem dúvida nenhuma. Eu falo para mim, acho que do todo, até mesmo trazendo um pouco para a parte profissional, para as consultas, para acompanhar um paciente, para poder traçar um planejamento, seja ele cirúrgico ou clínico. Então, a conversa é a base de tudo, né? Para o relacionamento não é diferente. E uma coisa que eu achei legal, enfim, fugindo um pouco da parte profissional, mas que eu estudei recente, são aquele livro, acho que é As Cinco Linguagens do Amor, acho que é isso, né? Ah, não, amor. Uhum. E aí, no iníciozinho, uma coisa que eu achei legal, e isso trouxe pro todo para mim, né, para profissional, pro pessoal, pro relacionamento, é que ele fala que a gente tem que entender com o amor, né, até mesmo para entender um pouco mais do relacionamento, sendo um relacionamento saudável e tudo mais, o amor, a linguagem do amor é como se você estivesse se relacionando ou conversando com uma pessoa que é de outra língua diferente. Cada um vai ter um entendimento Cada um vai diferente ter do uma que de língua. fato é o amor. Então você precisa entender que a forma que às vezes eu falo não é a mesma forma que ele fala, mas eu preciso me dedicar a entender a forma que ele fala e ele entender a minha forma para que a gente consiga juntos traçar um planejamento e se entender no meio disso. É como se ele falasse uma língua e outra. E isso para qualquer relacionamento. Então, a É. conversa, de fato, né, entender um ao outro, se colocar lá na frente, já projetar o que você pensa daqui para frente, para que a gente entenda se isso é palpável para os dois também, isso é primordial. E qual é a sua linguagem do amor, Rafael? Putz, eu não lembro todas certinho, mas o meu é de. Como é que agora eu vou pedir ajuda dele? Qual é aquela a linguagem do amor que eu. A minha, que eu faço? Ah, eu nunca lembro. O Felipe é tato, sem dúvida nenhuma. O dele, ele precisa disso. Eu sou totalmente diferente. O meu é. Putz, eu não lembro o nome. Eu gosto de fazer por ele. Eu faço as coisas, tipo, eu gosto de Atos de demonstrar serviço. atos de serviço. Esse daí. É igual O a dele minha. não. A minha também é atos de serviço. Só que ele, por exemplo, já viajei durante uma semana para dar aula. E aí eu fui, cada dia eu deixei um bilhetinho com alguma coisa escondido dentro de casa, aí eu mandava mensagem, falando assim, hoje olha em tal lugar. E aí ia Oh, lá, olhava e tinha um bilhetinho com alguma coisa, um bombom, alguma coisinha. Então eu gosto de demonstrar de uma forma um pouco diferente do tato, assim, do estar junto e tal. Ele não, ele é diferente. Mas é é. isso, né? A gente, na grande maioria das vezes, é diferente, a gente precisa se entender. Maravilhoso. Rafa, obrigada por você ter conseguido disponibilizar essa horinha para essa conversa. Foi maravilhosa. Acho que muitas pessoas se identificam com todas essas questões que a gente falou,
né? Porque a gente sabe que é muito difícil conciliar relacionamento amoroso com a nossa vida louca dentro da veterinária, que a nossa vida é sempre muito louca. Mas, gente, não desistam, a vida melhora. A vida melhora com o tempo, né? Cadê o Felipe? Eu quero conhecer o Felipe. Tira o fone e vem aqui, aparece aqui. Não, só tira o fone, né? Só tem um fone gigante. A gente chegou da academia direto e veio pra cá, mas. O Felipe, o famoso Felipe. Bom, cara. Bom, Bom, agora eu já tenho um dentista novo para você me indicar, né? Para começar a me tratar. O bom é que ele vai para a área de estética, então é maravilhoso. Que eu falo que quando eu tiver com 50, eu vou estar com cara de 25. Maravilhoso, maravilhoso. Então, já vou, depois a gente conversa aí pela parte de estética. Então tá, meninas, vou deixar vocês descansem. Rafael vai comer, vai se alimentar, meu filho. Pode deixar, esse final de semana, a princípio, não tem nada, não vai ter curso nem nada, então vai estar mais tranquilo. Milagre. Então aproveita o seu fim de semana. Obrigada por esse momento, obrigada por ter se disponibilizado. E a gente se fala se você responder o WhatsApp. Obrigado, eu que te agradeço aí por esse espaço. Eu acho que é super importante ter esse momento para poder falar, principalmente, ainda mais hoje, no Dia do Orgulho. Então eu faço... Feliz Dia Internacional do Orgulho, de todas as letras, que são várias agora. Exato. Então, assim, eu acho que é interessante, eu gosto muito sempre de falar e trazer isso, porque eu acho que as pessoas precisam tirar um pouco mais essa ideia que elas têm, entender que isso não muda nada em relação à pessoa que a gente é, profissional e tudo mais. Então, obrigado por esse espaço também. É super importante a gente conseguir ganhar cada vez mais esse momento também. Perfeito, maravilhoso. Conte sempre comigo para isso. E beijos. Beijo, pessoal. Obrigado por terem acompanhado a gente. Mês que vem tem mais. Beijo, Renê. Muito obrigado. Beijo, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês até agora. Tchau, tchau. Bom descanso, bom final de semana. Descansem. Beijo, Renê. Tchau, tchau. Beijo, amor.